Bom, então, iniciando aí a nossa primeira aula, né? Então, hoje a gente vai ver uma revisão do método dos mínimos quadrados, né? O MMQ, que vai ser o nosso principal método de estimação aí, né? Na geodésia, nas ciências geodésicas em geral. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês podem me interromper, tá? Não precisa esperar eu terminar a apresentação, né? Isso aqui é uma aula, né? Não é um congresso, enfim. Então, assim que vocês tiverem alguma dúvida, vocês, por favor, né? Podem se sentir à vontade ali para fazer o questionamento que eu paro a aula ali, enfim, respondo tranquilamente e depois a gente dá continuidade. Bom, então, primeira coisa, né? O que é o MMQ, né? Os mínimos quadrados, né? Então, nesse método de estimação, né? A gente busca minimizar a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né? Aqui na notação matricial, né? Então, o V chapéu, né? Seria o nosso vetor dos resíduos, né? Então, o dado ajustado menos o dado medido, né? O dado original. E o Wzão aqui seria uma matriz peso, né? Que a gente pode ponderar ainda esses resíduos em função das precisões das medições, né? Então, se a gente tem por exemplo, né, a gente tem medições ali que tem uma precisão de 2 milímetros, né, e medições que tem uma precisão ali de 8 milímetros, né? Então a gente pode ponderar, né? A gente quer que essas precisões, que essas medições que tenham uma precisão de 2 milímetros, né, tenham um resíduo menor do que as medições que têm uma precisão de 8 milímetros, né? Que faz sentido, né? Se um tem precisão 2, outro tem precisão 8, então a gente espera resíduos, correções menores, né? Naquele de maior precisão, né? Naquele que tem ali um desvio padrão de 2 milímetros, por exemplo. Então a gente pode fazer isso por meio da matriz peso, né? No nosso ajustamento, tá? Bom, o exemplo mais simples de todos é o da média aritmética, né? A média aritmética, ela é uma solução por mínimos quadrados, tá, pessoal? Lá em ajustamento 1, né, a gente faz uma prova matemática até, né? Para quem tiver interesse ali nas primeiras aulas, na aula 3, se eu não me engano. Então, por exemplo, o caso da média aritmética, né? O que nós temos? O que seria aqui a soma ponderada do quadrado dos resíduos, né? Primeiro, vamos supor o caso mais simples, que toda medição tem a mesma precisão, tá? Né? A gente não tem uma medição mais precisa, outra menos precisa nesse primeiro exemplo inicial aqui, né? Então, todas elas têm a mesma precisão. Então, a gente não precisa trabalhar com matriz peso nesse caso, né? Então, a gente pode ignorar ela aqui, porque todas elas têm a mesma qualidade. Então, a nossa soma ponderada do quadrado dos resíduos, nesse caso, vai virar um somatório, né? Vai virar um somatório de cada medida ajustada, né, y chapéu, menos a respectiva medida original, né? Então, para a primeira medição, y1, para a segunda medição, y2, para a terceira medição, y3, enfim. E aí vamos supor que a gente mediu n vezes, né? Então, isso aqui vai até o yn, né? Claro, isso elevado ao quadrado, né? Então, nosso método, ele vai buscar aquela solução que minimiza essa soma, né? Minimiza a soma do quadrado dos resíduos, né? Então, o que é o dado ajustado menos o dado original? É o resíduo, né? Quando a gente eleva ele ao quadrado, a gente tem o quadrado do resíduo, né? Se a gente soma todo mundo, a gente tem a soma do quadrado dos resíduos, tá? Então, a nossa solução para esse problema é aquela solução que minimiza essa soma, tá? Que nesse caso em específico é a média, né? É a própria média aritmética dos dados, tá? Então, tem um exemplo ali na aula 3 de ajustamento 1, né, que é um exemplo que eu costumava fazer na aula presencial, que eu jogava a caneta para cima, né, e cada aluno tinha que cronometrar o tempo de queda dessa caneta, né. Então, nesse exemplo, né, a gente teria como variável o tempo de queda, quanto tempo demorou para a caneta que eu atirei para cima, né, cair no chão, tá? E aí cada aluno vai fazer a sua medida, né? Vai ter ali o tempo de queda que ele estimou, tá? Então, qual é a melhor solução para esse caso? Obviamente, cada aluno vai ter registrado um tempo diferente, né? Então, qual que vai ser a nossa estimativa nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem, ó, várias possíveis soluções, né, para a estimativa do tempo de queda ali, variando ali desde 1 segundo até 1 segundo e meio, tá? E aqui, então, aqui seria a nossa variável x, por exemplo, né? E aqui, né, a gente tem a nossa variável y, vamos assim dizer, que seria a nossa função, que é a soma do quadrado dos resíduos, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos supor, não, vamos ficar com a solução 1 segundo e 10 décimos, né? 1,10. Essa vai ser a nossa solução.
que a gente faz? Bom, então esse é o nosso y chapéu, tá? Essa é a nossa estimativa. Então a gente joga nessa equação 1,10, subtrai do tempo de queda que cada um dos alunos registrou, né? Então cada medida que cada aluno fez é uma observação, né? Então, o primeiro aluno y1, segundo aluno y2, assim por diante, né? Então, subtrai de cada um deles, eleva ao quadrado e soma, né? A gente vai ter aqui a soma do quadrado dos resíduos. Se a gente plotar isso num gráfico, ó, a gente vai ver que exatamente a média vai corresponder ali à nossa solução por mínimos quadrados, aquela solução que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, tá? Nesse exemplo, a média ali era algo entre 1,3 e 1,35, né? Então, esse é o nosso critério, tá? Esse é o critério que a gente vai sempre adotar, né? A solução que minimiza a soma do quadrado dos resíduos. Aqui é o exemplo mais simples possível, né? Que é a média aritmética, né? Então, a gente repete N vezes a mesma medição, né? E a gente teria aqui um problema de observações diretas, né? O que a gente quer é simplesmente ali um valor único, né? Para essas nossas medições. Aqui a gente tem um outro exemplo que também é legal, que é da regressão linear, né? Então, vamos supor que eu tenha 3 pontos, tá? Observados aqui, né? E eles têm duas variáveis aqui, né? A variável chamada dependente, independente x e a variável dependente y, né? Então, aí tem vários exemplos, né? A gente poderia trabalhar até mesmo, por exemplo, com peso e altura, né? Então, aqui a gente tem o peso de uma pessoa, aqui a gente tem a altura, né? E ver se a gente conseguiria ajustar uma reta, né? Que explicasse, em função do peso da pessoa, a sua altura estimada ou vice-versa, né? Bom, o que vai acontecer na prática, né, pessoal? A gente não vai ter aqui uma reta exata, né? Cada medição vai ter um erro associado, né? Então, a gente vai ter... Os pontos não vão ser colineares, né? Quanto mais pontos a gente coletar, mais isso vai ficar evidente para nós, tá? Então, nesse exemplo, é o mais simples possível, que é com 3 pontos, né? Aqui em vermelho, a gente já tem a nossa solução por mínimos quadrados, tá? Então, a gente já tem a nossa reta que minimiza a soma do quadrado dos resíduos. E por que esse exemplo é legal? Porque justamente, ó, pessoal, o resíduo, a gente pode pensar na distância do ponto até a reta ajustada, ó. Então, se isso aqui é o resíduo, o quadrado do resíduo, bom, a gente pode transformar um quadrado com o lado igual ao resíduo, né? Então, resíduo vezes resíduo vai dar a área do quadrado, L é o quadrado, né? Então, aqui é legal, né? Então, esses quadradinhos é o quadrado de cada resíduo, tá? E aí a gente poderia ter, ó, pessoal, por exemplo, né? A gente poderia ignorar esse ponto do meio. A gente poderia trabalhar com uma reta que passa só pelos 2 pontos mais extremos, essa reta em azul. Ou a gente poderia trabalhar com uma outra reta, essa reta em verde, né, que passa só pelos 2 primeiros pontos. Ou a gente poderia trabalhar com uma outra reta, essa reta em ciano, que passa só pelos 2 últimos pontos, né? Aqui, claro, aqui nesse caso a gente prolongaria, né, a reta em ciano para cá, né, para ter o resíduo da primeira medição, e aqui também, né, a gente prolongaria essa reta em verde para cá para ter o resíduo ali, né, do último ponto. Obviamente, esses 2 pontos iam ter resíduos nulos na reta em verde, né? Esses 2 pontos teriam resíduos nulos na reta em ciano, porque eles estão passando exatamente em cima da reta, né? E esses 2 pontos têm os resíduos nulos, né, nessa reta em azul. Então, aqui é um exemplo, né? A gente tem 3 retas diferentes. Nenhuma delas corresponde à nossa solução por mínimos quadrados, tá? Como é que a gente consegue provar isso? Né? Então, aqui a gente vai fazer até uma prova gráfica, né? Vamos pegar esse primeiro caso, essa reta em azul. Então, aqui a gente tem resíduo nulo para o primeiro ponto, resíduo nulo para o terceiro ponto, porque a reta passa exatamente nos dois, né? Já o segundo ponto, que ficou lá no meio, né? Ele vai ter esse resíduo, essa distância até a reta. Ao quadrado, a gente vai ter a área desse quadrado em azul, né? A gente pode jogar ele para um lado aqui, pode pegar 3 quadrados, né? Referentes à nossa solução por mínimos quadrados, essa reta em vermelho, ó. Então, aqui agora a gente tem o quadrado do resíduo de cada um dos pontos, né? Justamente na nossa solução por mínimos quadrados, tá? E se a gente sobrepor eles ali, ó, eu não consegui fazer certinho porque o PowerPoint tem uma limitação no movimento aqui, né? Mas, enfim, dá para ver claramente, né, que se a gente somar a área desses 3 quadradinhos em rosa, ou seja, a soma do quadrado dos resíduos, né, vai dar menor que a área do quadrado em azul, né? Caso a gente adotasse aquela reta em azul. Então, aqui a gente também consegue ver que essa reta em vermelho, né, de fato, ela apresenta uma menor soma do quadrado dos resíduos do que a reta em azul, né? Então, ela é, de fato, a solução que melhor se ajusta aos dados, né?
Então, no fundo, esse nosso MMQ, né, ele é isso, tá, pessoal? Né? O que é uma solução por mínimos quadrados? É a solução que melhor se ajusta aos dados que nós temos, né? Então, é o nosso modelo mais próximo da realidade. Obviamente, a gente vai ter outras aplicações além das redes geodésicas, tá? Então, tudo que envolve esse processo de coletar dados, né, pode ter como estimador os mínimos quadrados, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer previsões relacionadas à pandemia da Covid-19, por exemplo, né, com regressões lineares aí por mínimos quadrados. Faz pouco tempo acabou as Olimpíadas, né? A gente também poderia fazer um estudo do desempenho dos atletas, onde a gente já tem um conjunto de dados ali, ia querer extrair um modelo. Esse modelo também, né, de relativo ao desempenho dos atletas, poderia vir de uma solução por mínimos quadrados e etc, né? Então, aqui no nosso caso, a gente vai abordar redes geodésicas, mas muita coisa que a gente vai falar aqui pode ser estendido aí para vários, né, vários problemas aí da ciência, da engenharia, enfim, que envolve coleta de dados para estimação de modelos. Bom, algumas propriedades, então, do MMQ. Então, por que a gente vai trabalhar especificamente com esse estimador, né, o estimador dos mínimos quadrados? Existem outros, tá, pessoal? Aqui é um outro exemplo, tá? Existem os chamados estimadores robustos. O que é um estimador robusto? Né? Ele é um estimador insensível a outliers, né? O que é um outlier? Né? Vai ser aquele camarada que está fora ali, né, fora do modelo, né? Ele vai apresentar um resíduo muito grande, né, na nossa solução ali, né? Então, por exemplo, um estimador robusto é a mediana, tá? Ou também chamada, né, a solução da norma L1. Nesse exemplo, ó, vamos supor que a gente tenha 4 medições, né, de uma mesma grandeza. Uma distância, um tempo, enfim, um ângulo, o que for, né? A gente nota que tem 3 delas muito próximas, né? E uma claramente discrepante, né? Um outlier, que é essa aqui em vermelho. Bom, o que a mediana faz? A mediana divide a nossa amostra, ó, em duas metades iguais, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, 2 para cá, 2 para lá, né? Então, a nossa mediana seria mais ou menos essa solução dada por esse traço em verde. É um estimador robusto ao outlier, né? Vamos supor que, caso a gente não tivesse medido esse erro grosseiro aqui, né? Tivesse cometido esse erro grosseiro, esse outlier, né? Esse pontinho vermelho, enfim, a nossa mediana seria algo passando aqui no meio, né? Enfim, ele é um estimador robusto, né? O fato desse cara estar aqui, ou tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui, enfim, pouco importa, porque ela vai ficar na posição central ali, né? 2 para um lado, 2 para o outro, tá? Então, ela é um estimador robusto, né? Ela é insensível. O outlier pouco afeta o seu valor. Por que a gente não adota a mediana? Por que a gente adota os mínimos quadrados, né? Ó, nos mínimos quadrados, como a gente já viu, a solução seria a média para esse problema de observações diretas, né? E aí, nesse caso, bom, a gente tem 3 para cá e 1 para cá, né? A média não vai ficar exatamente no meio, porque aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 1. Então, ela vai ficar mais próxima dos nossos 3 dados ali, né? Mas a média vai depender do valor, né, desse outlier. Então, ela vai ser muito mais afetada que a mediana. Se a gente calcular a média aqui, né, desses 4 dados, vai dar algo por aqui, mais ou menos, né, essa barra em azul. Então, ela foi afetada pelo outlier, ela não é robusta, tá? E o MMQ, num caso geral, né, não é um estimador robusto, né? O MMQ, chamada norma L2, né? L2 em que sentido? Porque a gente está minimizando a soma do quadrado dos resíduos. E a mediana é interessante, porque ela minimiza os resíduos absolutos, tá? Por isso que a norma é L1. Então, ela minimiza o módulo dos resíduos, né? Então, é um outro critério. Bom, mas então, por que ficar com o MMQ e não com outros estimadores, por exemplo, estimadores robustos, como, por exemplo, né, a norma L1, tá? Qual que é a vantagem do MMQ? Então, beleza, ele não é robusto, né? Ele é sensível a outliers, tá? Mas, não havendo outliers, né, ele é o melhor estimador linear imparcial para os parâmetros, tá? O que significa isso? O que é um estimador imparcial, primeiramente, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, pessoal. Aqui a gente tem duas amostras, né?
teóricas, tá? Seguindo a distribuição normal. E aí aqui a gente tem a frequência de ocorrência da média, né? Aqui no caso a gente sorteia 5 valores, tá? Dentro dessa distribuição e calcula a média dela aqui embaixo. Aqui a gente vai sortear 25 valores, tá? Dessa mesma distribuição e ir plotando a média aqui embaixo. E vai repetindo isso várias e várias vezes, né? Aqui é uma animação, né? E aqui a gente vai vendo o histograma da média, né? Para ambos os casos. Se vocês forem ver, né? O valor de referência aqui, 500 em ambos os casos, né? É o valor no qual a média está centrada, tanto para 5 medições quanto para 25 medições, né? 5 vezes mais. Então, ela é um estimador imparcial em que sentido? Né? Ela não precisa ter um N elevado para ser imparcial, isso é interessante, tá? Então, ela não depende do N para ser considerada imparcial. Posso fazer com 5, com 10, com 15, com 25, com 30, enfim. Né? Eu vou manter essa propriedade de imparcialidade, né? De não ser enviesado, tá? Qual que é a diferença? Obviamente, claro, quanto mais medições, mais próximo eu vou ficar do verdadeiro valor, do valor de referência, né? Então, a variância para n igual a 25 é menor que a variância aqui, né, para n igual a 5. Mas ambos são imparciais, não enviesados, tá? Isso não depende do tamanho da amostra. Bom, e o que é uma solução dita melhor, né? Melhor é no sentido de fornecer o menor desvio padrão, a menor variância. Então, aqui agora a gente tem um outro exemplo, tá? Para média em azul e para mediana em vermelho. Novamente, né? Fazendo várias simulações com n igual a 10, por exemplo, né? Com valor de referência 1. O que a gente nota aqui? Ó, que a média, né? Ela tem uma menor variância, tem uma menor dispersão em torno do valor de referência 1 do que a mediana, né? Ou o MMQ em relação à norma L1, por exemplo, tá? Se a gente aumentar o tamanho da amostra, idem, né? Ó, média em azul, ó, menor dispersão, né? Menor variância, mediana em rosa, vermelho, enfim, maior dispersão, maior variância em torno da média. Então, o MMQ também é uma solução, ele é o melhor no sentido de fornecer estimativas de melhor precisão, tá? Menor desvio padrão. E também tem, ele também é a solução mais provável se as minhas observações seguem a normal, que é o que a gente vai assumir aqui, né? Na nossa disciplina, que é o que a gente assume nas ciências geodésicas em geral, né? Que os nossos dados, as nossas medições seguem uma distribuição normal, tá? Aí tem uma prova matemática para isso, enfim, né? Quem tiver interesse, tem nos livros do Teunissen, tem na minha dissertação de mestrado em português também, né? Então, além de ser o melhor estimador, no sentido de ser o estimador que fornece a melhor precisão, além de ser imparcial, né, não ser enviesado, não importa o número de medições, ele ainda é o estimador mais provável, né, tem máxima verossimilhança, se as nossas medições seguem a normal. Tá? Então é por isso que a gente fica com o MMQ, e não com a mediana, ou a norma Lei 1, enfim, ou outros estimadores. Embora ele não seja robusto, né, ele seja sensível a outliers, tá? Bom, e se os dados não seguem a normal? Né? Aí é outra história, né? Aí aqui a gente tem exemplos, ó, pessoal, da mediana em azul e da média em vermelho, né? Para uma distribuição assimétrica, né? Aqui à esquerda, e aqui uma distribuição assimétrica à direita, né? E aqui uma distribuição simétrica, né? Então, se os dados seguem uma distribuição simétrica, ok, né? A média e a mediana ali ficam bem próximas, né? Agora, se os dados seguem uma distribuição assimétrica, aí a gente vê que a média, ó, a barra em vermelho, ela é altamente afetada ali, né? Por essa distribuição, tá? Então, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: os nossos dados não precisam seguir necessariamente, né, rigorosamente a normal, tá? Aqui para fins de geodésia, né? Mas é importante que eles tenham pelo menos uma distribuição simétrica, né? Não necessariamente a normal, pode ser uma triangular, né? Uma de Laplace, até mesmo uma uniforme, eventualmente, enfim, desde que tenha simetria, tá? O que não pode ocorrer é distribuições assimétricas, né? Aí, realmente, as suposições que a gente faz aqui do MMQ, elas não vão ser necessariamente válidas. E aí, para quem tiver interesse, né, tem 2 vídeos, né, explicando a essência do método dos mínimos quadrados ali, que o meu orientador, né, e parceiro de pesquisa atualmente, né, o professor Marcelo Tomi Matsuoka, da UFO, da Federal de Uberlândia. Então, ele faz uns vídeos lá bem legais com o Vinícius Rofato, né, também faz parte do nosso grupo de pesquisa ali,
onde eles fazem várias simulações nesse contexto, né, variando ali a distribuição das observações, né, e vendo o que acontece com a nossa solução por mínimos quadrados, tá? Mas, enfim, de forma geral, a gente vai assumir isso daqui para frente, né? A gente vai usar o MMQ, porque o MMQ é o nosso estimador ótimo quando os nossos dados seguem a normal, tá? Que é o que a gente assume via de regra nas ciências geodésicas. Bom, aí uma revisão, né, do método, do modelo, né, na verdade, que a gente mais vai utilizar, né, que é o modelo paramétrico, né, também chamado de Gauss-Markov, né. Então, na literatura inglesa, ele é Gauss-Markov Model, né. É raro a gente ver uma menção ao modelo paramétrico em inglês, tá? Ou também equações de observação, né, também é chamado de equações de observação. Tem outros, né, tem o modelo combinado, tem o modelo dos correlatos, enfim. Aí a gente vê os três, né, na disciplina de ajustamento 1, mas aqui a gente vai focar especialmente no modelo paramétrico, que é aonde a maioria das análises aí são feitas, né, então os modelos de confiabilidade, enfim, geralmente são relativos ao caso do modelo paramétrico, tá? Bom, como é que ele funciona, pessoal? Então, no modelo paramétrico, a gente tem o seguinte, ó, cada observação, tá, ou cada medição que nós fizermos, tem que gerar uma equação, que é uma chamada equação de observação, tá? Então, nosso modelo é dessa forma, o y ajustado, y chapéu, é função do x ajustado, do x chapéu, ou seja, as nossas medições ajustadas, né, vetor y chapéu, são função dos nossos parâmetros ajustados, né, o x chapéu, que é o que a gente quer estimar, tá? Então, um exemplo mais simples da geodésia, né, que inclusive a gente vai ver de forma geral aqui, é a rede de nivelamento, né? O que é uma observação numa rede de nivelamento? É um desnível, né? Uma diferença de nível, né? De cota, altitude, enfim, entre dois pontos. E o que é um parâmetro numa rede de nivelamento? É a cota ou altitude de cada um desses pontos, né? Então, a gente tem que gerar equações de observação relacionando desníveis, observações, com altitudes ou cotas, né? Parâmetros, tá? Essa é a ideia do modelo paramétrico. E a condição para o ajustamento? Aí é a condição básica. A gente tem que ter mais dados do que incógnitas, do que parâmetros, né? É o caso da matemática lá, né? Que a gente tem que ter um sistema aí redundante, né? Então, nosso número de medições N tem que ser maior que o nosso número de parâmetros U, tá? Então, chamados graus de liberdade ou a redundância do ajustamento, que é N menos U, né? Chamada, também conhecida como R, né? R igual a N menos U, tem que ser maior ou igual a 1, tá? Não pode ser zero ou negativo, né? Em hipótese alguma, posso ter mais parâmetros do que observações, né? Então, essa é a nossa condição para ajustar. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo genérico aí do nivelamento geométrico. Então, a gente tem N igual ao número de observações, né? E U é igual ao número de parâmetros. Como é que funciona o nivelamento geométrico, né? A gente sai ali de uma RN conhecida, né? Que vamos chamar aqui do ponto A, né? Então, esse ponto já tem uma altitude conhecida previamente. E vai ali, né? Fazendo medições com nivelamento geométrico, por exemplo, né? Até chegar num outro ponto B, que é o ponto que a gente quer determinar a sua altitude, né? Então, como é que a gente poderia montar uma equação de observação aqui? A gente pode dizer o seguinte, ó, o desnível, a diferença de nível, né, de A para B, corresponde à altitude do B menos a altitude do A, né? Se o A tem altitude 5 e o B tem altitude 15, quanto que é o desnível, a diferença de nível, né, do A para B? 15 menos 5, 10 metros, né? Então, o ponto B está 10 metros acima do ponto A, né? É bem longo, bem simples, né? Bem intuitivo. Essa é a nossa ideia. Ou, da mesma forma, né, a gente pode dizer que a nossa altitude do B vale o nosso RN, a nossa referência de nível, ponto A, mais o desnível, né? Basta passar o A para o outro lado ali, né? Então, vai ficar A mais Y1, que é o desnível, né? Então, quanto que vale a altitude do B? Vale a altitude do A, 5, mais o desnível, 10, né? 5 mais 10, 15, da altitude do B. Enfim, então esse é o exemplo mais simples, né, que eu acho que a gente pode ter aí na geodésia, que é o caso do nivelamento altimétrico. Bom,
Só que para ter ajustamento, né, ó, aqui nesse caso eu tenho uma observação e uma incógnita. Não consigo ajustar. Vamos fazer o seguinte, então, vamos seguir o nosso nivelamento, tá? Agora a gente vai ter um segundo ponto aqui na jogada, né, o ponto C, e a gente continuou seguindo o nosso nivelamento geométrico, do B para o C, resultando numa segunda observação, né? Então, y2 vale a altitude do C menos a altitude do B. Agora, o que nós temos? Nós temos duas medições, mas duas incógnitas, né? Duas altitudes que a gente não conhece. Né? Então, n igual a 2 e u igual a 2 também. A gente não consegue ajustar ainda, né? A gente consegue calcular uma altitude para o ponto B vindo do A e uma altitude para o C vindo do B, mas não consegue ajustar elas, né? Se tiver erros no processo aí, não tem como a gente saber, a gente não tem um controle, tá? A gente não consegue ajustar. Como é que a gente faz para ajustar? Então, a gente pode fechar, né, esse nosso circuito. A gente pode agora observar um terceiro desnível, tá? Saindo do C e chegando no A. Aí a gente vai ter que o nosso terceiro desnível, y3, vale a altitude do A menos a altitude do C. Por quê? Porque a altitude do A já é conhecida, a gente já conhece ela. Né? É o que a gente chama de injunção, né? Então, a gente vai ver depois até em mais detalhes. Então, já é um valor fixo, já é um valor conhecido. A gente não precisa medir ele nem calcular ele. Se a gente fizer isso, o que a gente tem? A gente tem, ó, 3 medições, 3 desníveis, a 2 incógnitas, né? 2 parâmetros, que são as altitudes do B e do C. Então, a gente tem n igual a 3, u igual a 2. N menos u, 3 menos 2, 1. Temos grau de liberdade, temos redundância, conseguimos ajustar. O que faz sentido. Por quê? Ó, pessoal, a gente calcula uma altitude do B vindo de A, calculamos uma altitude do C vindo do B, só que agora a gente consegue calcular uma altitude do A vindo do C. Só que essa altitude já é conhecida. Então, aqui a gente tem um controle. Né? Se tiver erro no processo aqui, vai aparecer nessa altitude calculada do A, né, em relação à altitude conhecida. Então, aqui a gente tem controle do erro e tem ajustamento. Então, agora a gente pode ajustar. Como essa conta não vai bater, né, como a altitude calculada do A não vai ser igual à sua altitude conhecida, né, isso nunca vai ocorrer, né, porque a gente já sabe, né, da geodésia, que toda medição tem um erro, né, um erro aleatório, enfim. Então, o que a gente faz é ajustar. Então, agora a gente vai ter que mexer, a gente vai ter que corrigir esses desníveis para que a nossa altitude do A possa bater com o valor conhecido, né? Então, após ajustamento, aí sim. Aí, se eu somar os 3 desníveis aqui, eu tenho que chegar necessariamente na altitude conhecida do nosso ponto A, tá? Então, como é que a gente faz esse ajustamento pelo modelo paramétrico? Então, a gente já tem o nosso modelo, né, das equações de observação, y chapéu, f de x chapéu. Então, nesse caso, ó, o primeiro desnível ajustado tem que ser igual à altitude do B ajustada menos a altitude conhecida do A. O segundo desnível ajustado tem que ser a altitude do C ajustado menos a altitude ajustada do B. E o terceiro desnível tem que ser a altitude conhecida do A menos a altitude ajustada do C. Né? Então, esse é o nosso modelo de ajustamento pelo modelo paramétrico. Tá? A gente tem que ajustar os desníveis para que essas condições sejam satisfeitas. Tá? 3 equações. Tá? Então, cada observação, ó, cada desnível, gerou uma equação diferente de observação. Tá? Temos 3 equações diferentes aqui. Esse é o modelo paramétrico. Tá? Então, aí a gente precisa de uma série de vetores e matrizes, né? Que a gente vai rever aqui do ajustamento 1, né? Então, o vetor y é o nosso vetor das medições. Né? O que a gente faz? A gente simplesmente coloca, ó, os dados de campo, os desníveis medidos, ó, num vetor. Tá? Então, nesse caso, ele vai ter 3 componentes, né? Cada um dos 3 desníveis que foram medidos lá em campo, com o nivelamento. Vetor dos parâmetros iniciais x0. Então, a gente precisa, no caso geral, altitudes iniciais aproximadas para esses nossos 2 pontos, tá? Que a gente vai chamar aqui de B0 e C0. Como esse modelo é linear, elas podem até mesmo, a gente pode até mesmo colocar um 0 aqui que vai dar certo, né? Mas, enfim, vamos supor que a gente tem ali altitudes iniciais, né? Para esses 2 pontos. Podem vir, por exemplo, né? Do caso inicial sem ajustamento, né? Pego a altitude do A, somo com o desnível medido, y1 tem a altitude do B. Pego essa altitude do B, somo com o desnível medido y2, tem a altitude do C.
sem ajustamento, sem considerar a terceira medição aqui, né? Então, nossos parâmetros iniciais, tá? Bom, aí eu também preciso do vetor y0, né, que é a f de x0. O que isso significa? Eu vou pegar o nosso sistema de equações aqui, e tudo que tiver parâmetro ajustado, ó, no caso aqui B e C chapéu, eu vou trocar pelos parâmetros iniciais, tá? Então, B e C0, né, as altitudes iniciais, tá? Isso vai me resultar num vetor de valores, né, valores numéricos, que é chamado vetor y0. Beleza. Aí, tendo os dois, eu tenho o nosso vetor L, né? Então, pego o vetor das observações medidas, y, menos o vetor y0, resulta no meu vetor L, tá? Aqui a gente está vendo de forma geral, tá, pessoal? Depois a gente vai ver um exemplo numérico, tá? Ainda na aula de hoje a gente vê um exemplinho numérico. Bom, aí a gente também precisa da nossa matriz A, a nossa matriz de derivadas, né? Como é que funciona a nossa matriz A, a nossa matriz de derivadas? A gente vai fazer o seguinte, ó. Cada linha vai ser referente a uma medição, tá? A uma equação de observação. E cada coluna vai ser referente a um parâmetro, tá? Nesse caso, nós temos dois parâmetros, né? A altitude do B e a altitude do C. E aí, dentro dessa matriz, vai os coeficientes, tá? Das nossas equações. No caso desses modelos lineares mais simples, né? É simplesmente, literalmente, o coeficiente do parâmetro. Num caso geral, entrariam as derivadas, né? Então, as derivadas dessas equações. Então, ó, nesse exemplo, como é simples, né? Primeira equação, B menos A. Tá? Então, aqui, primeira coluna relativa à altitude do B. Qual que é o coeficiente da altitude do B nessa equação? É 1, né? Ó, é B. Então, é como se tivesse um número 1 invisível aqui multiplicando ele, né? Então, a derivada vale 1 aqui. Quanto que é o coeficiente da altitude ajustada a C na primeira equação? Ela não aparece na primeira equação. Se não aparece, 0. Então, a nossa matriz A, a primeira linha é 1 e 0. Segunda linha. Ó, na segunda linha, no nosso segundo desnível, nós temos C menos B. Então, quanto que vale o coeficiente do B? Menos 1, ó, menos B. Então, é como se fosse menos 1 vezes o B, menos 1. Quanto que vale o coeficiente do C? 1. Né? C menos B, então o coeficiente do C é 1. Então, a nossa segunda linha fica menos 1 e 1. E a nossa terceira linha, então, na terceira linha, A menos C. Então, o B não aparece nessa terceira equação. Né? Então, na nossa primeira coluna, vai 0. Tá? Primeira coluna referente ao B, não tem o B, 0. E no C vai menos 1 também, né? Então, A menos C. Então, o coeficiente aqui que multiplica o C é menos 1. Então, menos 1. Pronto, está montada a nossa matriz A, nesse caso. Aí nós temos a nossa matriz de covariância das observações. Né? O que vai na matriz de covariância? Na diagonal, vai as variâncias de cada medição, ou seja, né, o desvio padrão ao quadrado de cada medição, fora vão as eventuais covariâncias entre elas, tá? Que nessa primeira aula a gente não vai entrar muito em detalhes, né? A gente vai assumir que não tem correlação, covariância entre as nossas medidas. Então é tudo 0, tá? Fica uma matriz diagonal. Bom, e esses camaradas, de onde eles vêm? Geralmente eles vão vir da técnica que eu estou utilizando, pessoal. Por exemplo, nivelamento geométrico. Nivelamento geométrico, o nível, ele tem lá a especificação dele, precisão do duplo nivelamento, tantos milímetros raiz de K, né? Onde K é a extensão do trecho nivelado em quilômetros, né? Então, claro, quanto maior for essa distância, né, pior vai ser essa precisão, esse desvio padrão desse desnível, né? Então, pego esse desnível, pego a precisão desse desnível, né, que veio aí em função do equipamento que eu utilizei, e elevo ao quadrado. Essa é a variância dele. Então, por exemplo, se é 1 milímetro, 1 ao quadrado, 1. Se é 2 milímetros, 2 ao quadrado, 4. Se é 3 milímetros, 3 ao quadrado, 9. Né? Enfim, assim por diante. Então, aqui eu coloco as variâncias das minhas medições. Nesse exemplo, as variâncias de cada um dos 3 desníveis que a gente mediu lá em campo, em função do equipamento que a gente utilizou. Bom, aí a ideia da peso é o inverso da matriz de covariância. Porque vejam, vejam a lógica, né, pessoal? Quanto maior o desvio padrão, pior é a precisão, tá? Um desnível com 1 milímetro de precisão é melhor
que um desnível com 3 milímetros de precisão. Então, a nossa matriz peso não pode ser diretamente a matriz de covariância, ela tem que ser o inverso. Por quê? Porque quanto maior o desvio padrão, menor é o peso, né? Então, ó, se a precisão é 1, a variância é 1 ao quadrado, 1. 1 dividido por 1, 1. Beleza, o peso dessa primeira é 1. Agora, vamos supor que a segunda medição tem 2 milímetros de precisão. Então, 2 ao quadrado, 4. A variância é 4. 1 sobre 4 é 0,25. Né? Então, o peso dela é 0,25. Né? É menor que o peso da primeira, que é 1. O que faz sentido, porque a primeira tem 1 milímetro de precisão. A segunda tem 2 milímetros de precisão. Então, a primeira tem que ter um peso maior que a segunda. Tá? Essa é a lógica, né? Então, tendo a matriz de covariância, eu inverto ela. Essa é a minha matriz peso. Tá? Maior precisão, maior peso. Né? Beleza. Tendo essas matrizes, a gente consegue achar nossa solução geral, que é sempre essa expressão, né? Então, matriz A transposta vezes a matriz peso, vezes a matriz A, tudo isso inversa. Matriz A transposta vezes a peso, vezes o vetor L, né? Esse vai dar o nosso vetor de correção aos parâmetros iniciais. Isso aqui, pessoal, na prática é uma linha de comando, né? Num Scilab, num MATLAB da vida, isso aqui é uma linha de comando que a gente faz, né, pessoal? Então, não precisam se assustar, né? Quem nunca teve contato com ajustamento, enfim, não precisa se assustar que hoje em dia a questão do cálculo computacional é bem simplificado, né? Antigamente, sim, né? Aí teria que se calcular na mão, enfim, todas essas matrizes aí. Mas hoje em dia, uma linha de comando num software resolve o problema. Então, quem são as correções, né? Então, é o quanto que a gente vai corrigir cada uma daquelas nossas altitudes iniciais, tá? No caso, a altitude inicial para B e para C. Aí a gente tem o nosso vetor dos parâmetros ajustados, o x-chapéu, ó, que a gente estava buscando. Quem que é as nossas altitudes ajustadas? São as nossas altitudes iniciais mais a correção para essas altitudes iniciais que veio do ajustamento. Né? Então, nesse exemplo, ó, a altitude ajustada do ponto B, B-chapéu, vale a sua altitude inicial, B0, mais a correção que veio do ajustamento, né, o delta B0. A altitude ajustada do C, C-chapéu, vale a sua altitude inicial, C0, mais a correção que veio do ajustamento, o delta C0. Tá? Então, com isso, a gente tem nosso vetor dos parâmetros ajustados, x-chapéu. Aí a gente consegue obter o vetor dos resíduos. Também é uma expressão geral, tá? Vai dar para qualquer problema. Tudo isso aqui, pessoal, são expressões gerais, né? O que vai mudar é a matriz A, né? É o vetor L, enfim. Mas essas equações, né, essas expressões, elas são sempre as mesmas, né? Então, dominando um problema, a gente domina os outros, né? O que vai mudar são as equações ali só do nosso problema, as fórmulas, enfim, são sempre as mesmas. Nosso vetor dos resíduos, ele vale a matriz A vezes esse vetor dx, menos o vetor L, tá? Quem que é o resíduo? É o quanto que eu vou mexer em cada desnível, tá? Ó, o desnível do primeiro desnível, né, y1, o segundo desnível y2, o terceiro desnível y3, né? Então, quanto que eu vou corrigir cada um desses resíduos para ter o meu vetor das observações ajustadas, y-chapéu. Então, quanto que vale o meu desnível ajustado? Vale o desnível original, y, medido em campo lá, o y1, por exemplo, mais o seu resíduo, mais o V1. Idem para o segundo e o terceiro, né? Aqui tá até tem que com um errinho, né? Depois eu vou ter que trocar para V1, V2, V3. Então, por exemplo, vamos supor que esse primeiro desnível medido, ele deu 5 metros e 30 centímetros, né? Mas a correção dele deu 1 centímetro após o ajustamento. O resíduo deu 1 centímetro, então tem que mexer 1 centímetro nele. Então, o resíduo ajustado vai ser os 5 metros e 30 original, mais ou 1 centímetro de correção. Então, vai ser 5 metros e 31. Então, eu mexi 1 centímetro nesse primeiro desnível. E o mesmo para os demais, tá? Para o y2 e para o y3 aqui, enfim. Aqui, qual que é a ideia, pessoal? Inicialmente, ó, esse sistema era inconsistente, né? Então, se eu pegasse o primeiro resíduo, desculpa, o primeiro desnível medido, somasse com o segundo, somasse com o terceiro, o somatório dos três, em tese, deveria dar zero. Por quê? Porque eu estou saindo de um ponto A com altitude conhecida e estou voltando para o mesmo ponto, com a mesma altitude. Então, os desníveis do percurso tem que se anular, tem que ser zero. Eu saí e voltei do mesmo lugar, né? Então, eu subi e desci o morro, por exemplo, né? Então,
Então, se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, a altitude inicial tem que ser igual à altitude final. Então, y1 mais y2 mais y3 deveria dar zero. Isso não vai acontecer nunca. Por quê? Porque y1 tem um erro, y2 tem outro erro, y3 tem um outro erro. Né? Toda medição tem erro. Então, antes do ajustamento, isso não ocorre. Agora, após o ajustamento, então, após eu encontrar esses resíduos, essas correções em cada desnível, aí tudo bem. Se eu somar o desnível ajustado 1, mais o desnível ajustado 2, mais o desnível ajustado 3, vai dar zero, tá? Se eu somar os três, vai dar zero. Então, se eu sair do mesmo ponto e voltar, o somatório desses desníveis ajustados vai dar zero. Então, agora o sistema está consistente, né? Ele tem uma solução. Então, é isso que a gente faz, tá, pessoal? A gente pega esse erro cometido em campo e distribui e ajusta ele em cada uma das medições, tá? Essa é a ideia do ajustamento. E aí, por fim, nós temos as matrizes de covariância, né? Então, a gente pode ter a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, que vem dessa expressão, né? A transposto WA na menos 1. Né? Essa matriz também é conhecida como matriz N, né? Então, simplesmente o inverso ali da matriz N. Quem que é essa matriz de covariância dos parâmetros ajustados? Ela vai dar justamente as variâncias e a covariância entre os parâmetros, tá? Então, a variância da altitude do ponto B ajustado e a variância da altitude C do ponto C ajustado, desculpa. Bem como as suas covariâncias, né? Então, o quanto que eles têm de erro em comum, tá? Isso de covariância a gente vê em mais detalhes na próxima aula, tá, pessoal? É a análise de covariância mesmo, né? Por enquanto, a gente pode só focar mesmo nessa questão da análise da variância mesmo, né? Então, tirando a raiz quadrada deles, a gente tem um desvio padrão, né? Então, olhem que legal. O ajustamento dá tanto as altitudes ajustadas, quanto qual é a precisão, qual que é o desvio padrão dessas altitudes ajustadas, tá? Basta a gente tirar a raiz quadrada ali de cada uma das variâncias. Bom, e aí, se a gente tem a matriz de covariância dos parâmetros ajustados, a gente também pode ter a matriz de covariância das observações ajustadas, né? Dos desníveis ajustados, tá? Basta multiplicar a MVC dos parâmetros, né? A matriz de covariância dos parâmetros, por A e A transposto, né? Antes e depois, enfim. Essa matriz aqui não nos diz muito, tá? O que vai ser importante para nós nessa disciplina é a matriz de covariância dos resíduos, tá? Aí essa sim, vai entrar lá no controle de qualidade depois, né? Então, a matriz de covariância dos resíduos vale a matriz de covariância das observações originais, tá? Sigma y, em função ali das medições, né? Menos a matriz de covariância das observações ajustadas, né? Sigma y chapéu, que veio do ajustamento, tá? Então, essa matriz, a matriz de covariância dos resíduos, essa sim nos é importante depois lá para fins de controle de qualidade. Bom, de forma geral é isso, né? Então, minha sugestão é a gente fazer um pequeno intervalo agora, tá? Aí depois a gente retoma com o caso das injunções, né? Que a gente tratou superficialmente aqui, bem como o exemplinho numérico ali, tá? De ajustamento aí de uma rede. Dúvidas até o momento, pessoal? Ei, Evandro, tudo bem? Desculpa te perguntar assim, mas com relação às covariâncias ali, né? Também vem do equipamento também ali, para a Boa gente pergunta. calcular. É, Muito boa pergunta, é. Marco. Então, aí tem duas coisas. Tem a covariância das medições e tem a covariância dos parâmetros. Né? Por exemplo, nivelamento geométrico, a gente mediu os desníveis, né? Então, o que é a covariância entre as medições? É a covariância de um desnível com o outro. Aí, isso, a rigor, toda medição tem covariância, tá? Porque se a gente está usando o mesmo equipamento, tem uma correlação de erros ali, né? Mas é muito difícil a gente estimar isso, né? Então, geralmente, a priori, a gente assume que essa correlação, essa covariância não existe, é nula, entre as medições, tá? Então, a gente zerou ali a nossa matriz de covariância, né? Fora da diagonal principal. Então, isso é uma coisa, covariância ou correlação entre as medições. Né? O caso do GNSS é um caso que nos é fornecido, né? Então, a gente tem ali um receptor base, um rover, tem um vetor entre eles, né? Esse vetor ele é determinado com os dois receptores ligados ao mesmo instante, rastreando os mesmos satélites. Obviamente, tem uma correlação dos erros ali, né? E aí o software de processamento dos dados GNSS geralmente vai nos fornecer tanto as variâncias, as precisões desse vetor, né? Um vetor 3D, né? GNSS, XYZ,
e já vai nos fornecer também as covariâncias, ou as correlações, né? Tendo um, a gente tem o outro e vice-versa, tá? A gente pode transformar covariância em correlação e vice-versa, enfim. Então, aí, nesse caso, a gente tem, né? A gente consegue entrar com as correlações, as covariâncias das observações. Mas daí isso é uma coisa, é a covariância ou correlação da medição. A outra é a covariância ou correlação dos parâmetros, né? Das coordenadas ajustadas. E aí o legal é o seguinte, ó, Marco. Mesmo que as nossas medições não tenham correlação, como nesse caso aqui, ó, os nossos parâmetros vão ter correlação. Por quê? Porque eles vêm do mesmo ajustamento, tá? E como é que a gente enxerga isso? Porque, ó, mesmo que a nossa matriz peso aqui, ó, seja diagonal, né? Mas ela vai ser multiplicada antes e depois pela matriz A, tá? Então, a própria matriz A aqui, que está relacionada com a geometria aqui do problema, né, vai nos colocar, né, vai nos fornecer correlações, covariâncias para as nossas altitudes. Então, a correlação ou a covariância dos parâmetros das altitudes ajustadas nesse exemplo, a gente consegue determinar. Ela vem dessa matriz de covariância dos parâmetros no ajustamento, né? Então, isso é legal. Essa informação a gente tem, mesmo que a priori a gente não conheça a correlação ou a covariância das medições, né? A correlação ou a covariância dos parâmetros ela vem do próprio ajustamento, né? Então, a matriz A, mesmo que a matriz de observações, né? Desculpa, a matriz de covariância das observações, consequentemente, a matriz peso não tenha correlações, a matriz A, a geometria do meu ajustamento, vai A dos resultar em parâmetros. Perfeito. correlação para os parâmetros. E aí, na aula Exato. que vem, a gente vai ver isso em mais detalhes, tá? A aula que vem vai ser basicamente esse assunto mesmo. A gente vai ver esse assunto em mais detalhes. Inclusive, parece que nos teodolitos mais antigos tinha isso também, né? Ele trazia variância e trazia covariância lá, né? Ah, é? Das observações, Ah, muito das interessante. medições. É, Muito interessante. Confesso que não sabia disso, Marco. aham. Mais alguma dúvida, pessoal? Consideração? Bom, então vou interromper essa primeira metade, né?